Então, boa tarde pessoal, boa tarde, Vitória, que chegou agora. Vamos dar sequência à nossa disciplina no momento síncrono, tá, pessoal? Para começar, vamos falar sobre a prova, a data da prova, a P1, né, da nossa primeira avaliação. Então, assim, a gente fez a enquete, né? Vocês escolheram entre o dia 2 e o dia 9, e o dia escolhido, deixa eu ver aqui a votação, ela fechou às 14 horas, tá, pessoal? Então, se alguém votou nos últimos minutos, eu fiz uma... Deixa eu abrir aqui, ó. No minuto, ver se alguém votou nos 45 segundos tempo. Não vai mudar o resultado, mas a data escolhida foi a data de 9, tá, pessoal? 9 de abril. Cadê a enquete? Aqui. E assim, a escolha foi o seguinte, foi por... não mudou, foi 9-4. É que eu tinha olhado antes. 9 pessoas. Professor, e Foi. mesmo assim, dia 2 é feriado, né? Aí, tipo, vai ter aula? Pois é, Vitória, na turma de vocês, ninguém, vocês falaram no grupo, eu nem percebi, mas na turma de Mecânica 1, que eu fiz a mesma votação com eles, eles perceberam, eles disseram, professor, mas dia 2 é feriado. Eu nem me manifestei, porque eu já estava vendo que a tendência aqui de vocês, das duas turmas, era votar no dia 9, né? Foi o que aconteceu. E eu confesso que o erro cometido por mim não foi um erro intencional. Às vezes a gente comete erros intencionais, né? Nesse caso não foi, né? Realmente eu não me atentei para o fato de ser feriado. Inclusive, eu achava que não era feriado no calendário acadêmico. Eu sabia que era feriado, depois de um tempo, quando falaram, eu disse, não, acho que era feriado civil, né, vamos assim dizer. Mas como a gente está tanto... Eu estou há tanto tempo na pandemia, tanto tempo em quarentena, vocês também, obviamente, né, que eu já perdi um pouco de noção de feriado. Então, assim, eu nem me atentei a isso. Então, assim, se a gente tivesse escolhido o dia 2, a gente ia até ter que conversar seriamente aqui se vocês iam querer ou não, sabe? Porque assim, se um de vocês dissesse que não queria, eu não tenho o que fazer, né? Feriado, eu não vou poder colocar atividade no dia do feriado. Sobre a aula, o que é que eu pretendo fazer, né? Dia 2 eu vou estar aqui. Não tem para onde ir, né? Então, dia 2 eu vou estar aqui à tarde. Se vocês vierem, ótimo. Se vocês não vierem, vou aproveitar o tempo, gravar um exercício, alguma coisa, gravo sozinho. E 2023 eu botei aqui, eu tô pulando o tempo. E eu compartilho com vocês no Meet, tá? Mas, obviamente, ninguém é obrigado a assistir, como ninguém é obrigado a assistir aula também, essas aulas normais, né? Mas eu pretendo manter dia 2, eu quero estar aqui com vocês. Se alguém vier, se alguém vier, ótimo. Se ninguém vier também, ótimo também, não tem problema. Ok? Então, assim, fica essa data, tá? Da nossa prova, dia 9. E aí a prova contempla a parte da primeira unidade completa, tá? Acredito que hoje a gente discute um pouco sobre os últimos assuntos e dia 2 teria a oportunidade de discutir um pouco mais, né? Se alguém aparecer, ou de eu fazer algum exercício se ninguém aparecer. Dá no mesmo, né? Na minha visão, dá. Não tem grandes problemas. E assim, percebido o erro, né? Aí eu poderia ter, não, vamos colocar entre o dia 9 e o dia 16. Mas assim, pessoal, o dia 16 é muito na frente, tá? Então eu preferi deixar ou 2 ou 9. Então 9 acabou sendo, vamos dizer assim, a escolha única, né? Nosso planejamento era que a prova fosse hoje, né? Mas eu acredito que para hoje também seria muito, não teria muita vantagem, não. Pronto. Acho que é isso. Eu não sei se tem algum aviso relativo aos outros prazos. Como é que estão os outros prazos, né? De listas. Deixa eu olhar aqui.
Pronto, semana que vem, né? Acho que é dia 29, vocês têm questionário, né? 2 da unidade 1. Aí eu recomendo fortemente, né? Que nesse dia vocês já tenham. A lista. A lista que acho que é a última parte ou a segunda parte? Como é, pessoal? Eu tô meio. Eu peço desculpas, eu só estou um pouco aéreo hoje, tá? Eu tomei medicamento para renite, betametasona, né, coide D, e ele dá um pequeno sonolência. Eu já fui até dormir um pouquinho depois da aula da mecânica 1, só que eu percebo que eu ainda estou um pouco lento, tá? Então, vocês me perdoem. É a parte da lista, vamos lá, tarefas. Ah, tá, é a segunda parte da lista. Pronto, beleza. Beleza, beleza. Fica até amanhã no meio-dia. Amanhã no meio-dia. E a terceira parte fica para o dia. Tá aqui para o dia primeiro, tá, pessoal? Aí eu queria a sugestão de vocês, né? A terceira parte da lista. Da lista. Qual dia que vocês sugerem que seja? Tá agora para o dia primeiro, né? Dia 1. Só que como a nossa prova vai um pouco mais para frente, a gente pode pensar em outros dias. Aí eu quero que vocês sugiram aí. Qual dia vocês acham adequado para ser esse dia limite. Da terceira parte das listas, tá? E aí, pessoal, alguma sugestão? Se vocês não sugerirem, fica dia primeiro mesmo. Certo, semana da. A minha ideia é ser semana da prova. Só queria só que vocês dessem qual dia. Adiciona uma semana, deixa eu ver como é que fica então. Na semana, dia primeiro vai para o dia 8. Então, eu acho que é o Daniel. Daniel sugeriu dia 8, né? 1 mais 7 e 8. E Vitória está sugerindo 7 e 8. Aí, pessoal, 7 e 8. O que, é que vocês acham? Podem se manifestar aí. 7 e 8. Pronto, vamos botar dia 8 então. Se alguém. Porque aí fica. Inclusive na turma da manhã botaram depois da prova. Eu acho que não é muito legal, não. Você termina a prova, você já terminou a prova, terminou a unidade. Não tem mais lista para fazer. Lista você já fez antes. Né? Então fica sendo dia 8. Aproveitar que eu estou com o cigarro aqui, a Beth já vou alterar, tá, pessoal, para vocês. Editar. Vamos lá, dia 8. Aí, pessoal, a prova é o seguinte, tá? São 24 horas, a gente já falou isso antes, para não ser muito repetitivo. E eu devo disponibilizar a prova assim que a gente termina a aula, tá? Termina a aula e disponibiliza a prova. Faz igual a gente fazia com mecânica 1, quem foi aluno de mecânica 1 já tá na memória aí, lembrando, né, que a gente realmente fazia isso. Então, assim, a gente abre a prova imediatamente após o final da aula, caso dia 9, né? Dia 9 a gente tem nossa aula normal. Nesse dia 9, lógico que vocês podem sempre trazer dúvidas, tá? Inclusive, eu estou com dúvida nisso. A prova é daqui a pouco, nem pode perguntar, não tem problema. Mas a minha previsão é que nesse dia a gente já esteja trabalhando na segunda unidade, tá, pessoal? Então, nem que seja só a gente conversar um pouco, mas eu já quero estar já trabalhando na segunda unidade. Tá bom? Então, agradeço vocês pela ajuda aí nessa decisão. Acho que chegou mais alguém. Boa tarde, Rodolfo, né? Boa tarde, Rodrigo, né?
Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Lucas. Então vamos para frente. Pessoal, sobre o conteúdo, de forma geral, dúvidas? Vocês têm alguma que querem colocar? Lembrando que sempre vocês me ajudam, tá? Trazendo dúvidas, a gente vai tornando a aula um pouco mais dinâmica, tá? E hoje, como eu estou sonolento, quanto mais vocês falarem, melhor. Eu ia até botar vocês para dar aula hoje. Vamos, pessoal, deem aula hoje. Eu tô com muito... Muito bom, Daniel. Muito bom. Foi verdade. Eu pedi para vocês falarem. Eu sou esquecido pra caramba, né? Normalmente eu já sou esquecido, né? A importância do alfa em relação ao concreto e o aço, tá? Muito bom mesmo. São coisas que a gente sempre fala na semestre a semestre e são importantes. E na hora que eu estava, acho que eu fazendo um exercício, eu não queria falar isso depois, com um pouco mais calmo. Pois bem, é o seguinte, pessoal. O alfa, a gente já trabalhou na aula passada e nas aulas teóricas gravadas, é o coeficiente de dilatação, né? E vocês estudaram isso no ensino fundamental, no ensino médio, né? Aí o que acontece? O alfa do concreto e o alfa do aço, concreto, eita. Concreto, quando eu digo é o concreto material, tá? Não é o concreto armado. Então, o alfa do concreto e o alfa do aço, também, o material estrutural das barras, vamos dizer, eles são dois valores que se aproximam bastante, tá? Então, deixa eu só buscar aqui uma referência rápida, tá? Para tentar ilustrar isso, né? Coeficiente de dilatação. Tem alguma imagem legal aqui. Estou trazendo alguns aqui. Ó. Se essa imagem é legal. Essa referência é boa, né? A referência do IF do Rio Grande do Norte, tá? Então, acho que é uma boa referência. Muitos de vocês foram estudantes lá, provavelmente, né? É a imagem de algum professor, de algum docente de lá. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu só copiar, né? Copiar a imagem para não ficar dupla tela. Ó, pessoal, só para chamar a atenção, isso aqui é do referência. Eita, tá dando. Tem alguma coisa errada aqui. Tá dando um estouro no meu ouvido. Deixa eu ver se deu certo. Agora foi. Vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui foi retirado do professor do IFRN, perdão, para não dar referência. Tem alguns materiais aqui e os seus respectivos coeficientes de dilatação, tá? Eu quero chamar a atenção para o aço, tá? Que é o que nos interessa aqui. O coeficiente de dilatação do aço, segundo essa fonte aqui, é da ordem de... E confere com o que eu já tinha estudado, tá? Da ordem de 1,2 vezes 10 a menos 5, tá? O coeficiente de dilatação do concreto, material, tá? Ele também é dessa ordem, tá? Deixa eu pegar outra referência. Se elas cruzam, assim. É a apostila do professor Libânio, lá de São Carlos, mas até eu achar, a gente passa um dia aqui, eu não acho, então a gente na busca mais rápida, tá?
É só uma referência que seja um pouco menos ruim. O caso do concreto é sempre um pouco mais ruim, né? Tem um material que não é tão... tem o próprio professor, o mesmo professor, tá? Queria dizer que um cidadão aqui tem... Deixa eu ver quem é. Quem é o professor que aí fica falando em termos... É o professor Edson José, tá? Se vocês conhecem aí, bem os parabéns a ele. Ele é o professor de alguma coisa de tecnologia física, mecânica clássica, alimentos. Parece muito bom o material dele. Tem muito material, inclusive. Recomendo. Muito mais organizado que eu. Um dia eu vou ser igual a ele, organizado. Aí, se a gente observar o concreto, ó, pessoal, ele também tem um coeficiente de dilatação da mesma ordem. Observe que está numa casa decimal um pouquinho diferente, né, que aqui está 10 a menos 6, mas aqui está 10 a menos 5, mas na verdade o mesmo número, tá? E assim, nos exercícios que a gente sempre trata, né, eu tenho trabalhado sempre com, inclusive sem trabalhar com 2, né, então eu trabalho só com 0,00001 grau Celsius a menos 1. Esse é o valor do coeficiente de dilatação, tanto do concreto quanto do aço. Professor, por que tanta conversa mole? Vamos direto ao ponto, né? Mas é o seguinte, vocês entendem que o aço, vou tentar fazer um desenho aqui, que é o concreto, imerso no concreto, né? A gente tem o aço, tá? As barrinhas de aço. Bem mal desenhado aqui, mas a gente tem imerso no concreto as barrinhas de aço. Aí eu pergunto a vocês, né? Vamos por um absurdo pensar que esses materiais tivessem coeficientes de dilatação diferentes, tá? O que é que vocês acham que iria acontecer se eles tivessem coeficiente de dilatação diferente? Haja vista que a gente vai submeter essas estruturas a variações térmicas, tá? Só para colocar a introdução, né? A gente tem aqui o concreto, concreto. E aqui a gente tem as barrinhas de aço, barra de aço. A resposta final seria fissuras, né? Aí o Daniel trouxe. O Maicon também. Mas eu gosto mais dessa parte onde o Daniel falou que uma ia dilatar mais que a outra, né? Então vamos tentar entender o que seria uma dilatar mais que a outra, né? O que é que iria acontecer? Vou fingir que eu estou criando um concreto aqui, tá? A barra de aço, minha mão é o concreto, e elas estão dilatando de taxas diferentes, vamos assim dizer. Quando eles dilatam em taxas diferentes, se, né, eles dilatassem em taxas diferentes, a gente ia perceber em um determinado momento que o concreto ou a barra de aço, depende do ponto de vista, obviamente, iam querer deslizar um em relação ao outro. Então, o que ia surgir, naturalmente, seria um atrito negativo, vamos assim dizer, não um atrito bom, um atrito ruim, porque um estaria dilatando numa taxa maior que o outro, e naturalmente, ao fazerem isso, né, esse atrito gerado entre as peças ia comprometer basicamente ao concreto, né? O aço é um material muito deformável comparativamente ao concreto, então ele iria começar a sofrer fissurações. E aí o que acontece é que essa fissuração, né? Está trabalhando no campo da hipótese, tá, pessoal? Então, se esse objeto vermelho dilata numa taxa diferente do objeto roxo, né? O objeto vermelho lê-se barra de aço. Ele ia começar a provocar atritos, né, nessa região aqui, de modo a que o concreto começasse a fissurar. O concreto fissurar é até natural, tá, pessoal? Só que quanto mais fissura, né, quanto mais
fissura, naturalmente, essa armadura vai ficar exposta. Quando a armadura fica exposta, ela naturalmente vai sofrer mais oxidação. E quanto mais oxidação ela sofre, naturalmente ela vai sofrer um aumento de volume. Quando o aço sofre aumento de volume, ele vai provocar mais compressão na armadura, no concreto, que consequentemente vai fissurar mais. Isso é vamos dizer assim, um processo que é chamado de círculo vicioso, né? Onde um processo interfere no outro de forma progressiva. É tipo o que está acontecendo no Brasil hoje, é um círculo vicioso. Né? A gente está entrando numa espiral. Então, assim, esse é um problema, né? Então, assim, por isso que esses materiais terem valores aproximados, ou para não dizer, pode até dizer valores iguais de coeficiente de dilatação, garantem que esse material funcione quando submetido a variações de temperatura. Tá? Seria possível imaginar um concreto armado, onde a armadura fosse alumínio? Eu vou botar aqui para vocês, para a gente fazer esse pensamento. Tá? Eu vou botar aqui o alumínio em destaque. Imaginou o concreto armado onde a barra fosse de alumínio? A gente podia pensar nisso, né? Olha aí, vamos poder fazer umas pesquisas e tal. O que vocês acham? Concreto armado com alumínio. Eu ia perguntar, tem alguma vantagem? Logo de cara, assim, qual é a vantagem do alumínio? Boa, velho. Essa daí eu nem tinha pensado, cara. Isso que eu gosto de vocês. Quando vocês falam, vocês me ajudam mais. Ele não oxida, já é uma vantagem, né? Oxida menos, na verdade, né? Outra vantagem do alumínio. Vou botar um desenho aqui para vocês, né? Vou fazer outra pergunta mais legal. Já que a gente está aqui, né? Não sei se vocês estão me ajudando. Eu queria que você. Boa, Lucas, você já me ajudou. Mais leve, né? O alumínio é bem mais leve, tá? Eu perguntaria a você: o alumínio é usado como material estrutural? Não sei se eu já falei isso para vocês. Não falei, vai a primeira vez hoje. Eu falo de alumínio porque o meu doutorado foi em alumínio também, né? Então, se eu chegar para vocês hoje, não, vou fazer um TCC aqui, eu quero propor uma estrutura de concreto armado, né? Essencialmente, um concreto com alguma liga metálica, e essa liga eu quero que vocês usem uma liga de alumínio. O alumínio é usado como material estrutural, pessoal? Sim ou não? Pode falar, alguém abriu o microfone, agora fala. Aonde, Fernando, o alumínio é usado? Professor, eu nunca vi o alumínio como estrutura, não, mas Não? porque ele é um material muito dúctil, né? Dúctil, né? Também, muito dúvida. Vou pegar uma foto boa para mostrar para vocês. Estou procurando, né? Essa daqui é legal. A qualidade não é 200%, mas também eu não quero encher muito o arquivo de tamanho, não. Mas você consegue entender o que é isso aqui? Esse túnel. É um túnel de metrô, sei lá, alguma coisa. É dentro de uma aeronave, né? Essa é uma aeronave não acabada, tá? Uma aeronave de grande porte, na verdade, né?
provavelmente um 777 da Boeing, ou aquele A380 da Airbus. Então aqui, ó, alumínio. A principal material estrutural dos aviões são alumínio. É o alumínio, liga de alumínio, né? Tem se trabalhado muito ultimamente, né, com ligas não, com materiais compósitos, tá? Há que se falar também, então, mas as aeronaves são feitas de alumínio, tá? Por quê? Porque é um material leve. E aí, quando a gente fala de um material leve, e se você pensar quanto mais leve for esse material, mais carga o sujeito vai poder levar, né? Afinal, o avião, diferentemente das nossas estruturas, eles não ficam sob terra, o avião voa. Faz piada, mas não é. E assim, por essa característica dele, né? E ele carrega todo o seu peso. Então, assim, quanto menor for o peso próprio do avião, mais seguro. Eu estou falando isso porque para as estruturas da gente é o contrário. Nossas estruturas, quanto mais pesadas, elas não são mais seguras, porque elas não vão voar. Né? A ideia das nossas estruturas é que elas não voem. Né? Então, assim, o alumínio, enquanto material, poderia-se pensar num concreto armado, onde eu substituísse barras de aço com barras de alumínio, ligas de alumínio. Só que essa estrutura não poderia estar submetida a variações de temperatura. Não poderia, porque se tivesse, ela naturalmente ia sofrer um problema de fissuração provocado por dilatação térmica. Tá? E isso não é legal, tá? Isso não é nada legal. Então era essa. Obrigado aí, Daniel, pela parte, tá? Tomou um tempinho da nossa aula, mas é uma informação que é interessante se dar. Pois é, Arthur, a gente podia pensar numa pesquisa, né? Como contornar esse problema, né? Pode pensar uma pesquisa aí. E aí também pensar, assim, contornar o problema e pensar nas vantagens e desvantagens, né? Na verdade, tem que fazer avaliações, né? Quão vantajoso é. Por quê? Porque o aço, a gente já tem uma indústria siderúrgica e tal, que produz uma quantidade bem grande, né? Bem grande de material. Ele é um material menos nobre que o alumínio é um pouco mais nobre, né? Então, ele é mais caro. Então, o jeito que a gente cobra, o quanto a gente cobra numa barra de aço, se você for fazer a conta em alumínio, é algumas vezes mais caro, tá? Bem mais caro. Então, mas teria sim como contornar. Tem que achar alternativas, né? Tem que achar alternativas. Resfriamento da estrutura, uma estrutura paralela para garantir equilíbrio térmico, alguma coisa de transição entre os materiais, né, para que houvesse o alívio, ou mesmo modelos que permitissem que a estrutura fosse fissurável, mais fissurável. Tem outras questões também que têm que ser avaliadas, tá? Eu estou falando só à luz da questão térmica, tá? Então, você tem que também ver a faixa de deformações do alumínio, tá? Porque a faixa de deformações do aço para falha, ele combina bastante com a do concreto, tá? Os modelos de falha são baseados nessa falha do aço e do concreto em conjunto. Tá? Então, há que se estudar, tá? Eu confesso que eu nunca vi um trabalho, pode ser que exista, pode ser não, com certeza existe trabalhos que já fizeram isso, né? Ou seja, fazer uma estrutura de concreto armado com alumínio ou com outras ligas, com outros materiais metálicos. Mas eu acho que seria interessante estudar. Primeiro em escala pequena, depois em escala grande. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado aí, Daniel, pela parte. Tá? Foi muito importante. Nenhuma dúvida, nenhuma observação?
Tudo bom? Tudo tranquilo? Professor, Oi, Ana. Oi, Hannah. eu cheguei tarde, então eu não sei o que rolou até agora. Mas, assim, eu poderia depois fazer alguma questão envolvendo molas? Com certeza. Com certeza. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vou abrir aqui a lista para a gente olhar junto. Pessoal, só fazer um... Eu coloquei aqui no cronograma, não sei se vocês já observaram, tá? Que na lateralzinha direita eu já coloquei a tabela, tá? De Werenscheiden. Eu não sei falar essa palavra, nunca sou, tá? As tabelas lá dos momentos, tá? Então estão linkadas aqui e eu já coloquei as tabelas da segunda e terceira unidade, também já estão aqui embaixo, tá? Depois a gente vai usar. E como a data da prova foi definida, né, eu coloquei também aqui, ó, a data da P1 vai ser dia 9/4. Depois a gente coloca a data da P2, eu acredito que a P3 a gente não faz, tá? Por causa do PBL, você vai fazer P1 e P2. Deixa eu abrir aqui a lista. A lista da... Tem aqui, né? Pronto, é até 18, né? Beleza. Essa daqui. Show de bola. Vamos lá, da 19. Tem essa daqui que é esse pórtico. Aí tem recalque no pórtico. Professor, antes de você fazer a questão com molas, volta aí nessa questão 19. Volto. Só para esclarecer, eu não entendi o que está pedindo. É na 19. O que é que ele está pedindo aí nessa letra A e na B? Eu não consegui entender muito bem, não. Tá. Rotação, a tangente é elástica na extremidade B. Deixa eu levar para lá aqui agora. Extremidade B. É a rotação. É a rotação da seção B. Esse item aqui, né? É. E a Porque B o que é essa rotação no ponto E, né? a rotação relativa no ponto E, esse ponto aqui. Esse aqui já, a rotação relativa é o seguinte. Dado duas barras, né? Quando duas barras convergem em um ponto, em tese, a rotação relativa dela não deformada é nula, ou seja, ela se mantém a mesma orientação. Quando a estrutura deforma, então o que acontece? Uma rotaciona uma pouco, outra rotaciona um pouquinho. A rotação relativa, vamos dizer assim, é a soma dessa rotação. De modo que, quando é que vai ser zero? Suponha que elas rotacionassem assim, ó, como se fosse um movimento de corpo rígido, ou seja, rotacionassem juntas. Então a rotação relativa é zero, ou seja, mantém o mesmo ângulo interno, ou externo, tanto faz, ângulo interno. Então, para avaliar esse valor, você tem que colocar não só um momento do lado da rótula, você coloca um momento do lado esquerdo e um momento do lado direito da rótula. Aí, com esse momento de um lado e um momento do outro, você avalia essa rotação relativa. Entendeu? Beleza, entendi. Então, o momento, por exemplo, o estado virtual dele, né? Deixa eu fazer isso aqui no Shift S. O estado, vou botar só o rapaz. Desculpa, pessoal, quem chegou depois, eu tô sonolento, tô com meio dodói hoje, um pouquinho. Eu tô medicado, por isso que o sono tá um pouco forte. Pronto, então assim, para o item A, eu aplico um momento unitário aqui, né? Pode ser assim, com esse sentido ou com outro, tanto faz. Para o item A,
Para o item B, eu coloco um par de momentos. Um do lado aqui e outro do lado aqui. E esses momentos têm que ser concorrentes, tá? Porque se eles forem para o mesmo sentido, aí a gente não mede a rotação relativa, a gente mede a rotação de soma, é a soma das rotações. Então, se eu botar um momento unitário aqui e um momento unitário aqui, então eu estou fazendo com que elas tentem se encontrar, né? De modo a gerar uma diferença de rotação. Aí esse aqui é o estado virtual para o item B. B. Só para completar, tá? Estado virtual para o item C. Já que está aqui, né? Deslocamento horizontal do ponto D, né? Então, o ponto D é esse aqui. Pronto, esse aqui é mais tranquilo. Você já... Só colocar uma força horizontal aqui em D. Item D. D. Não, C, né? Mil desculpas, viu, pessoal? Eu não estou fazendo isso de brincadeira, né? Sério mesmo. É feito do código D. Quem toma sabe como é. Item C. E o item D, deslocamento horizontal, não, deslocamento vertical do ponto E. Vertical do ponto E. Pronto, aí eu coloco uma forcinha unitária aqui. Outra cor. Laranja. Uma forcinha unitária aqui. Pode ser para baixo ou para cima, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui também era unitário. Unitário. Pronto. Ok, Hannah? Entendi, professor. Obrigado, viu? Fernando está falando aqui, tá? Antes disso, tem uma dúvida sobre o conceito sobre modos. Eu quero que parte que mostra um tipo de engaste no vídeo. Não consegui entender direito. Pronto, vamos lá. Ó, assim. Basicamente, a gente tem molas nos problemas bidimensionais. A gente vai ter molas verticais, molas horizontais. E existe também a possibilidade de mola rotação, tá? Que o desenho é aquele desenho meio esquisitão, assim, velho. A mola rotação. A apresentação dele é assim. Então, cada um deles, ele gera reações posicionais, só que a estrutura não tem rigidez total. Então, entenda a mola como uma rigidez, tá? Se a rigidez da tua peça é infinita, vamos dizer assim, se a rigidez do local onde a peça está apoiada é infinita, significa que você não permite nenhum tipo de deslocamento. Então, assim, quando não lhe permite nenhum deslocamento, nem vertical, nem horizontal, nem de rotação, a gente entende que isso é um engaste. Tá? O equivalente de mola do engaste é o seguinte, ela tem uma certa flexibilidade, ou seja, ela se desloca a depender do esforço que é colocado sobre a peça, e ela também pode rotacionar, a depender do esforço que há sobre a peça. Como eu consigo enxergar o parecido com isso? Parecido, não é exatamente igual, mas é para a gente construir conceitos, acho que já ajuda a entender, Fernando. Duas vigas, tá? Em direções diferentes, direções opostas. Você tem uma viga, por exemplo, tá nesse sentido aqui, e tem uma viga aqui que se apoia sobre ela, que é muito comum nos projetos, é muito comum mesmo. Opa, não bagunce, não. Passando aqui por trás, tá? Vai lá para frente. Então, assim, essa viga, vamos chamar aqui de viga A, viga principal. Tá visível, pessoal, isso aqui que eu estou desenhando? Aliás, está entendível, tá?
Eu não sou muito bom do 3D, não, tá? Tô inventando aqui hoje. Então, você tem uma viga principal e tem uma viga secundária, que seria essa aqui, viga secundária. Então, entenda o seguinte, ó. Se eu fosse construir um modelo para essa viga secundária, ela pode ser feita de várias formas, inclusive de apoiado e tal, mas uma das formas que eu poderia avaliar ela seria fazendo o seguinte, ó. Ela tem um apoio aqui, só que não é totalmente rígido, então eu vou colocar uma molinha. Ok? Ou seja, o apoio vertical dela. E eu diria o seguinte, bom, eu não vou considerar que ela totalmente rígida a rotação, então eu vou considerar que também tem uma molinha aqui de momento. Que molinha é essa, né? Professor, deixa eu ver se eu consigo apresentar melhor essa ideia, tá? Vou pegar minha régua aqui. Só um minutinho, pessoal. O pessoal é bem feliz o exemplo, mas vocês conseguem, se vocês puderem focar na minha câmera agora, fica mais legal, como principal. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Não, deixa a apresentação. Não sei como é que vocês me assistem, se vocês me veem ao mesmo tempo que vê a câmera. Ó, é o modelo que eu desenhei, vocês conseguem entender mais ou menos? A secundária é a BIC, tá? Deixa eu ver se eu me vejo aqui, que aí eu também não estou me vendo, eu não sei se vocês me veem. Pronto, eu me fixei aqui. Vocês estão enxergando aqui, tá? O modelinho que eu criei, tá? Então, assim, a BIC é como se fosse a secundária. E essa negócio de unhas da minha esposa, que eu peguei aqui, foi o que eu achei, não achei a régua, é a principal. Então, ó, suponha o seguinte, que essa viga aqui está descarregando sobre a principal. Então, se eu aplicar uma carga aqui, ó, vocês observam que ela não rotaciona um pouco, ó, provoca uma certa torção na viga principal? Consegue observar a torção, ó? É visível, ó? Ou não? Então, essa torção, de certo modo, ou seja, o nível que essa torção exige, ela se comporta como uma espécie de mola. Ela se comporta como uma espécie de mola para a viga secundária. Entendeu? Aí, na modelagem estrutural, às vezes você pode modelar ela como sendo uma mola de rotação. Tá bom? Esse é uma forma de entender essa representação. Basicamente, quando a gente coloca mola, tá? Quando você não tem uma rigidez total. Tá? Por isso que eu uso aqueles exemplos dos pilares, tá? Bota um pilarzinho fininho, uma tripinha, bota um pilar grossão, tal, bota um pilar mais ou menos, e aí a gente vai tendo noção. Um pilar bem de pouca rigidez, ele não tem resistência à rotação, tá? Um pilar de menor rigidez tem mais capacidade, né, de rotacionar, e por aí vai. Eu apaguei vocês agora, eu não sei como botar vocês de volta. Cadê vocês? Gente, eu fiz treinamento de Meet lá no início do semestre suplementar, mas eu confesso a vocês que o Meet mudou nesse período. Aí, pronto, apareceram. Obrigado, senhor. Sumiram. Pronto, agora lascou. Tira eu. Pronto, apareceram. Obrigado. É a saudade da turma, tá, pessoal? A saudade de ver vocês presencialmente. Aí eu fico só vendo as fotinhas, tá? Como se vocês tiverem. Eu vi até um meme interessante esses dias, um professor que postou da química, de petróleo, dizendo assim, tipo assim, sejam solidários com o seu professor, abra a câmera, apareça. A gente se sente só, literalmente só, tá? Em alguns momentos. Então, assim, esse momento, tá? Esse momento de mola, essa mola de rotação, ela tem mais esse sentido, tá?
ele vai permitir a rotação num determinado nível. E que nível é esse? Bem, de acordo com a rigidez da peça, no caso, de acordo com a rigidez da peça principal. Então, quanto mais rígida for a viga principal, ou seja, quanto maior for a viga principal em relação à secundária, essa mola de rotação se aproxima do engaste perfeito. Tá? Quanto mais longe, menos. Inclusive, nos programas, a gente vai ter como ficar moderando essa mola, tá? Aumentando ou diminuindo a rigidez, dependendo do seu interesse, tá? Em concreto armado, os professores vão discutir um pouco isso com vocês, com mais detalhes, tá? Não sei se ajudou, se não ajudou, vou perguntar de novo aí. Vamos lá agora para... Pronto, vamos tentar começar um exemplinho, tá? Tem sido muito comum nessas aulas. Deixa eu abrir aqui a lista de novo para vocês. Esse aqui não tem mola, esse aqui também... Esse aqui já tem a solução dele em alguns cantos, tá? Então... eu fico um pouco... Eu vou para esse último aqui, tá, pessoal? Pode ser? Pode ser. Ou se vocês quiserem outro também pode ser também. É a escolha de vocês sempre. Ou pode ser. Não, pode ser a última, tá certo. Pronto, é um pórtico que está aqui abaixo. Deixa eu copiar logo ele lá para dentro. Aqui nosso pórtico. E aí vamos ver o que é que pede. Então, pessoal, o exemplo da lista, o 24 da lista, tá? Então, para o pórtico, né, determinar o deslocamento vertical do ponto C, função do carregamento aplicado. Então, esse aqui eu não vou fazer porque esse exemplo aqui é como se fosse criar um estado virtual com a carga unitária aqui, tá, pessoal? Aí o item B, deslocamento horizontal do ponto A devido apenas à mudança de configuração de temperatura. Pronto, então aqui foi a aula passada. Então, eu quero saber o deslocamento vertical do ponto A, o deslocamento horizontal em A. Então, cria uma força unitária aqui. E só tem a temperatura, tá? Então, é bem rapidinho esse aqui. C, deslocamento vertical em C, em função do carregamento aplicado. Cair de novo, né? Sendo que o apoio A sofre um recalque de 5 centímetros. Eu vou só corrigir o exercício para que eu não faça o item A, tá? E vou explicar como vocês fazem, obviamente. O item A, como eu disse, vocês vão criar o estado virtual aqui com uma carga unitária no ponto C, tá? E aí vão fazer aquelas regrinhas lá que vocês já aprenderam, fórmula de Mohr. O item C, ele quer esse mesmo ponto, só que o recalque A, só que o apoio A sofre um recalque de 5 centímetros na vertical. Então, assim, eu vou adaptar esse exemplo, o item C, vou chamar item C adaptado. Item C adaptado.
que é a adaptação que eu estou fazendo aqui, tá? Eu não vou considerar o carregamento, eu não vou considerar o carregamento aplicado. Eu quero só o deslocamento vertical do ponto C. Tá? Então, eu estou desconsiderando isso aqui. Não é tudo, né? Só aqui. Deslocamento vertical em C. Sendo que o apoio A sofre um recalque de 5 centímetros na direção vertical. Então, o item C vai ser esse aqui. E o item D, deslocamento vertical ponto C também. Aí, de novo, vou recortar a função carregamento aplicado. Porque isso aqui vai ser a resolução do item A. Se você tiver a resolução do item A, aí você soma aqui e vai dar certo. Deslocamento vertical do ponto C, sendo que os apoios agora são molas. Eu quero saber a mesma coisa, deslocamento no ponto C, só que eu vou trocar. Então, o item C adaptado vai ser assim. Deixa eu desenhar agora a estrutura. Pá. Aqui é o ponto A, ponto B. E cadê feio? Ponto C, ponto D e ponto E. No item C, esse apoio A, que é um apoio duplo, aqui, ele sofre um recalque de quanto, pessoal? 5 centímetros na vertical. Eu vou considerar que esse recalque é para baixo, tá, pessoal? Essa aqui não ficou extremamente claro, mas esse recalque no ponto A é de 5 centímetros. Repito, eu estou considerando que ele é para baixo, tá? O recalque pode ser para cima também, tá? O recalque pode ser para cima também. E se eu fosse pegar bem ao pé da letra, se eu não falei o sentido, em tese, 5 centímetros deveria ser para cima. Mas eu vou considerar para baixo, que é onde é mais comum. Esse aqui é o item C adaptado. Faltou o apoio, né? Obviamente. Que é um apoio simples. E aí eu quero saber, obviamente, quanto esse ponto C vai se deslocar para baixo. Então, a minha dúvida é quanto esse ponto C vai se deslocar, ou para cima ou para baixo. Então, é o delta do ponto C. E o item D adaptado é a mesma coisa, a mesma conversa aqui. Vou até copiar e colar aqui, aproveitar o laço. Deixa eu ver. É bom que a gente fala dos dois assuntos hoje. Recalque, tá, item D adaptado. Então, item D adaptado, obviamente, não tem recalque, né? E esse apoio também não é esse. Os apoios são iguais a esses aqui, ó. Aí eu vou copiar eles. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo não. Se fizer assim, Windows Shift S. Pega isso aqui. Ah, não, consigo. Cadê o negócio? Perdi o quadro. Ixi, ficou feio. Isso aqui é a invenção do professor, tá? Sem pé nem cabeça, não. Mas vai dar certo. Essa última eu vou precisar do carregamento externo. Eu não queria não, mas vai precisar. Eu vou só trocar o carregamento externo para ficar menor. Pronto, o item C adaptado seria esse aqui e o item D adaptado seria esse aqui. Só que quando é molas, a gente precisa ter carregamento, tá? No caso do recalque não precisa, eu consigo só com os recalques calcular o deslocamento. Eu vou precisar do carregamento externo de todo jeito aqui.
Aí, no caso, a adaptação para mim vai ser deixar só a carga distribuída, tá? A carga aqui distribuída do mesmo valor que tem lá. 2 quilonewtons. Então, ó, primeiro, item C, calcular o deslocamento do ponto C, sendo que a estrutura sofreu um recalque de apoio desse valor, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem recalque de apoio, o recalque, na região do recalque é onde a gente tem reações. E onde a gente tem reações é ver o trabalho das forças externas. E é por causa disso que na hora que a gente vai considerar o primeiro membro da equação lá da forma de mol, 1 vezes ΔC, por exemplo, carga virtual, a gente vai ter que somar o produto da reação virtual pelo recalque, que é um valor real, né? Então, lembre sempre disso, é um produto real virtual. E em função disso, né, esse ΔC vai ficar igual a menos a reação de apoio virtual vezes o recalque do ponto de interesse. Tá? Então, eu preciso ter calculado o estado virtual de carregamento, que esse problema vai ser esse aqui. Ó. Uma carguinha unitária nesse ponto. Com essa carga unitária no ponto C, eu vou encontrar que essa reação de apoio aqui vai ser 0,5 e essa reação de apoio vai ser 0,5. Essa outra reação de apoio aqui tem que ser naturalmente igual a zero, porque eu não tenho nenhuma ação lateral. Tá? Ok, pessoal? Então, eu calculei aqui, pessoal, o estado virtual de carregamento, ou seja, o estado virtual que eu preciso para calcular o deslocamento no ponto C, que eu vou usar, inclusive, para resolver o item D. Ok, pessoal? Então, quanto é que vai ser o deslocamento no ponto C? O deslocamento no ponto C vai ser igual a menos da fórmula. Deixa eu só conferir se a fórmula é essa mesmo. Vocês estão com a fórmula aí? Estou chutando aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para pegar a fórmula errada, depois vocês vão ficar com raiva de mim, né? Pega lá num passado muito distante, né? Nem tão distante que aí não existe, né? 10.2 não, é 11.1. 11.2. Vamos lá. Eu forço a amizade, né, às vezes, né? Eu vou achar as coisas de 2011.1, é de lascar. Ver se está aqui. Na aula 2, na aula 1. Eu sou bagunceiro mesmo. Uma hora eu me acho. Então, tá aqui a fórmula. Pronto, isso aqui serve. É menos a somatória dos recalques das reações vezes os recalques. É isso mesmo, menos. Eu esqueci só de suprimir, eu suprimi só o somatório, por isso que eu quis pegar a fórmula, tá, pessoal? Nesse caso, por que não é somatório? Porque eu só tenho uma reação e só tenho um recalque. Tá? Só tem um recalque. Aí você vai fazer o produto da reação vezes o recalque. Então, quanto é a reação? 0,5. Quanto é o recalque? 5 centímetros. Eu vou transformar isso em metro, então vai ser 0, aliás, menos 0,05. Então, o deslocamento no ponto C vai ser igual a... Quem tiver calculadora aí, ajuda, por favor. Uma conta que eu fiz de cabeça numa aula, eu tô
procurando o conserto até agora. Então, dá 0,025 metros. Tá? Só lembrando, isso aqui é a reação de apoio virtual na direção do recalque, e esse aqui é o recalque. Tá? Então, esse somatório indica isso. Reações de apoio virtuais vezes os recalques. Por que é um somatório? Porque eu posso ter vários recalques. Tá? Não preciso ter só um recalque na estrutura. Então, a soma dos produtos dos reações vezes recalques. Então, resolvemos o item C adaptado, por assim dizer, tá, pessoal? Agora vamos para o item D, né, que era a pergunta da Renata. Então, eu quero saber agora quanto é o deslocamento desse mesmo ponto C, só que a minha estrutura agora tem molas. Eita, agora o bicho pegou, né? O que é que a gente faz? Não precisa se desesperar, não. Quando tem mola, o que vai acontecer é que as parcelas de energia, o ΔC, ele não vai ser mais somente MI, MJ, sobre aí, dx. Ele vai contemplar também uma parcela relativa ao produto das reações mola real, virtual. Isso aqui são reações, tá? Estou usando um F, mas são reações. Sobre a constante de mola. Caso que é um somatório, vai ter que ser mesmo, porque são 3 molas. Então, cada mola vai ter seu respectivo valor. Tá bom? Então, preciso ter feito cálculo, obviamente, dos estados M, real e virtual, e as reações de apoio reais e virtuais, tá? Eu vou só completar isso aqui, tá, pessoal? Para a gente ficar com M virtual também aqui, tá? Mil desculpas. Então, ó, o diagrama de momento vetor virtual aqui seria isso aqui, ó. P, quanto é o A aqui? 3 vezes, PAB, 3 vezes 3 vezes PAB sobre L, que é 6. Então, esse momento aqui máximo virtual é 3 vezes 3, 9 sobre 3, 9 sobre 6. Que é conhecido como 1,5, tá? É o estado virtual. E aqui é 0, né? Diagrama de momento vetor virtual. As reações de apoio estão aqui, né? Essa aqui é o nosso, é a nossa F. Vamos chamar aqui de 1 virtual. Aqui é a nossa F2 virtual. E que seria a nossa F3 virtual. 1, porque a reação no ponto A, vertical. 2, porque a reação no ponto E, vertical. E 3, que é a reação horizontal no ponto B, vertical. Vou colocar elas em resumo, tá? F1 é igual a 0,5. F2 virtual é igual a 0,5. E F3 virtual é igual a 0. Vamos calcular agora o real, tá, pessoal? Que é o diagrama do setor real. Vou fazer aqui do lado. Vocês estão aí? Sim. Valeu, pessoal. Mil desculpas quando eu faço essas perguntas, mas eu vou ficar sempre perguntando. Mas eu acho que ganha dinheiro a pessoa que inventar alguma coisa para aparecer no Meet aqui, tipo assim, tipo torcida. Tem jogo de futebol hoje os estádios estão vazios, os caras botam as torcidas torcendo. É uma coisa para os alunos. Vai fazer um bem grande pro professor, tá?
Então, vamos fazer agora o diagrama de momento efetor real, tá? Momento efetor. Então, o carregamento é esse. Eu adaptei só para fazer conta mais rápido, tá, pessoal? Vocês podem... Até quando o que vocês têm aqui só é continuar. Vocês botam as outras cargas, que aí vocês vão ter a reposição dos efeitos. Essa força aqui é de 2. Eu quero saber quanto é essa reação aqui, quanto é essa reação aqui e quanto é essa reação aqui. Tá? Quanto é, pessoal, dá cada uma delas? Me digam aí rapidinho. Ó. Como é simétrico, né? Metade da carga vem para cá. 2 vezes 3, né? Dá 6 kN. E metade da carga vem para cá, 6 kN. E essa daqui dá 0 porque não tem carga lateral. Ok? Ok, pessoal? Aqui eu vou só resumir. Aqui é o nosso F1 real, deu 6. F2 real deu 6 também. E F3 real deu 0. Estou organizando isso. E aí vou desenhar o diagrama de momento efetor aqui também, tá? Como é que fica? Quanto é o diagrama de momento efetor nesse pilar? É 0, tá? 0. Quanto é o diagrama de momento efetor desse outro pilar? É 0. E quanto é aqui? É uma parábola, né? De quanto? Que era ao quadrado sobre 8. Sendo que Q nesse caso é 2, né? L nesse caso é 6. Então vai ficar M máximo igual a 2 vezes 6 ao quadrado sobre 8. Se eu fizer essas contas aqui, 2 vezes 6 ao quadrado dividido por 8. Dá 9 kN vezes metro. Tá? Então esse valor aqui é 9. O que é que eu faço agora? Vamos substituir tudo isso aqui dentro dessa bagunça aqui para ver onde é que a gente chega, tá? Então, ó, ΔC, continuando isso aqui, né? E vem para cá. ΔC vai ser igual. O EI é constante dentro da viga, tá? Eu tenho os dados aqui embaixo, né? Ó. O E é 25 gigapascal. A seção da viga é 20 por 60. Ah, professor, e os pilares? Né? Se tivesse momento no pilar, você ia dividir, tá? Mas tem só o da viga. Então, vai ser esse E e esse I, né? Eu vou tirar da integral. Vai ficar 1 sobre EI da viga, tá? EI da viga. Lembrando que nos momentos aqui são nulos, né? Então, tiraria o momento lá do pilar. E aí fica a integral de M dx. Mas, agora vamos fazer a parte do somatório, tá? Que é o que nos interessa mais hoje. O que é que você vai fazer? O produto da reação virtual vezes a reação real. Eu vou pegar a virtual. Ó. Quanto é o F1? Virtual. É 0,5. Eu vou colocar aqui, ó. 0,5. Vezes quem? O momento real. Ou seja, eu multiplico esse. Estão enxergando isso? Por esse, que é 6, e divido isso pela mola dessa direção. Então, qual é a mola dessa direção? Essa daqui, ó. 2.000 kN por metro. Isso vai dividido pela mola dessa direção. 2.000. 2.000. Mais a F2. Deixa eu melhorar o zoom aqui, né? Vocês não enxergam, nem eu estou enxergando. F2. Está aqui, ó. F2 está aqui, ó. Quem é o F2 real? Está aqui. Vai ficar 0,5 vezes 6 dividido pela mola nessa direção. Quanto é essa mola? Está aqui, ó. 1.000.
1000 quilonewtons por metro. 1000. Mas, aí seria o produto da F3 virtual. Eu vou fazer só para a gente deixar guardado, mas não precisaria, mas essa aqui, ó. 0 vezes a real, também está aqui, ó. 0 dividido pela mola nesse sentido. Eu vou deixar isso aqui, quando vocês forem fazer o exemplo completo, né, com a reação lateral, aí vai aparecer. Aí mais esses 3.000. Aí, dividido por esses 3.000 quilonewtons por metro. Dividido por 3.000. Tá bom? Aí, pessoal, para fazer essa integral aqui, né, integral de MM na viga, aí você vai pegar lá a tabela de Wagenschein. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Tá aqui no cronograma de vocês. Rodrigo falou esforços internos, não. Eu quero dizer deslocamento. Acho que você falou alguma coisa antes. Ah, tem uma frase sua. Peraí que eu vou já pegar, viu, Rodrigo? Desculpa aí de novo. Então, qual é o gráfico que eu estou fazendo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Vamos ver se eu copio. Deixa eu fazer download, que aí eu abro e copio dentro, tá? Windows Shift S. Agora eu vou jogar lá dentro. Fica cheio pra caramba o arquivo. Faço agradecimento especial ao Eric, né, que foi meu aluno, é professor. Essa semana eu postei uma aula dele no grupo, né? Não sei se vocês perceberam. Que é de assunto que a gente está trabalhando, né? Ele resolvendo exercício. É professor da Federal de Campina Grande, tá? Hoje, né? Nossa, é colega de vocês, aluno. Foi substituto também um tempo aqui na UFES. Ó, pessoal, então agora seria a integral desse momento aqui, ó. De um momento virtual, que é esse, com o momento real, que é esse, ó. Aí você vai juntar as bichinhas. Junta pra cá, com esse daqui. Aí vai ficar esse caminhãozinho aqui, ó. 1/3 de L vezes não sei quem, sobre não sei quem. Tá bom? Do produto dos momentos, tá? Eu vou agora só copiar no meu tamanho para ficar só ele uma vez, né? Porque quando eu copiei toda a tabela, ela fica em baixa qualidade. Não vou dar zoom aqui, ó. É isso aqui, ó. Windows Shift S. Se tiver pego a linha certa, é essa. Então, essa integral é igual a esse valor que eu vou colocar aqui. Essa integral aqui de dentro é esse valor. Tá? Então, só substituindo os valores, tá? Então, vai ser 1/3 do produto do L, ou seja, o comprimento total da peça é 6, vezes, aí aqui 1, mais o parte A é 3, a parte B é 3, sobre L, que é 6 ao quadrado, vezes o momento real, então era o momento real, espero que vocês estejam aí, é 9, e o momento virtual, se eu tiver feito correto, aqui é 1,5. Tá? 1,5. Então, isso tudo é essa parte da integral, tá, pessoal? E aí vamos fazer essa conta aqui separado. 1/3 é 1 sobre EI da viga, tá? E tomar cuidado, tá? É aqui onde geralmente tem uns erros mais bobinhos. EI da viga vai ser igual. Qual é o valor do E do problema? Está aqui. 25 gigapascal. Então, vou escrever aqui. 25
5 gigapascal. Escrevam mesmo, tá? Aí você bota até em parênteses para você não misturar. E o I da viga, caso uma seção retangular, de 20 por 60. Então, é 20 por 60. Então, 20 por 60 é base, 0,2. A altura, 0,6 ao cubo, sobre 12. Por que eu chamo a atenção aqui? Ó? Porque aqui está em giga. E tudo que você está trabalhando aqui está em quilonewton. Tá? Então, é hora de você pegar e converter isso aqui para quilopascal. Tá? E aí eu peço a ajuda de vocês. 25 gigapascal é quantos quilopascal? O Fernando me falou que é 25, 10 a sexta, é isso? Aí vezes 0,2, 0,6 ao cubo sobre 12. Já é a resposta final, Daniel? 25, 10 a sétima, 2,5, 10 a sétima. Pronto. Isso aqui está dado em quilopascal vezes metro a quarta, que no caso é quilonewton vezes metro quadrado. Ou esse ou esse. Vou botar um ou aqui para não misturar. Ou. Se eu tiver pulado uma pergunta aí, tem a do Rodrigo que está lá atrás, que é uma pergunta, vocês me falam, tá? Pronto, aí a gente vai substituir toda essa brincadeira aí nessa conta, tá? Vai ficar assim. Professor, Oi. esse valor aí do EI é 90 mil. É porque os meninos estavam falando só do valor em megapascal. Ah, me perdoe, eu achava que já era a conta final. Meu desculpas, obrigado. Mas Renato. o valor final é 90 mil. Ótimo, obrigado. 90 mil. Quilopascal, não é isso? Isso. Vezes metro a quarta. Bom, então vai ficar 1 sobre 90 mil, que multiplica. Aí todo esse caminhãozinho que a gente colocou aqui, eu vou repetir aqui uma vez. 1/3 vezes 6, que multiplica 1, mais 3 vezes 3 sobre 6 ao quadrado, vezes 9, vezes 1,5, fechou, mais 0,5 vezes 6 sobre 2.000, mais 0,5 vezes 6 sobre 1.000, mais 0, tá? Delta C igual. Bom, esse é o maior risco que a gente corre, fazer essas contas todinha e achar um número aqui mágico, tá? Vou ver aqui as perguntas ou vamos ver o que vocês estão falando, né? Desse valor, momento, usa sempre o momento máximo. Não, Fernando, não é sempre o momento máximo, tá? Você vai usar o momento relativamente ao carregamento, tá? Porque o que acontece, por exemplo, se eu tivesse jogado a carga lateral, a gente ia perceber, e a outra carga, que esse diagrama ia estar mais ou menos assim, ó. Um pouquinho de carregamento para cá, uma coisa assim. E foi isso que eu tentei evitar, né, no problema. E aí, o que acontece? O momento máximo não é no meio, como é no nosso caso. Ele está um pouquinho mais para cá, ou um pouquinho mais para lá, não sei, depende do problema. Então, nesse caso aqui, o mais comum da gente fazer é pegar isso aqui e subdividir em duas partes. Uma parte que é o triângulo, que é essa parte que você conhece, e a parte que é o parábola, que eu já conheço também. Esse aqui negativo e esse aqui positivo. Então, eu somo esses dois triângulos. Aí eu vou usar esse mesmo momento máximo, que é ao quadrado sobre 8, tá? Tá? Em geral, a gente faz isso.
Então, é como se eu pegasse o meu momento e fizesse a superposição dos efeitos, tá? Vai ser até interessante vocês fazerem isso agora. Como vocês já resolveram esse problema agora para esse carregamento de 2 distribuído, vocês podem fazer o mesmo problema agora, não mais para esse carregamento de 2, mas só para esse carregamento aqui de 5. Aí vocês vão observar, vai ter outras respostas. Soma. E depois faz só para esse carregamento de 10. E aí você vai ter a superposição desses 3 efeitos, tá bom? É uma sugestão de forma de resolver também. Né? Porque aí, por exemplo, para o carregamento de 10, só o carregamento pontual, né, que está aqui no meio, você vai ter outro gráfico igual ao do virtual, só que agora 10 vezes maior, né? E para o carregamento lateral, você vai ter só essa reação aqui e a reação de momento contrária, né? Então você vai ter diagramas mais simples, tá bom? Aí você superpõe os efeitos. Alguém fez essa conta aqui? Eu nem deixei vocês verem, né? Como é que vão fazer, né? Vocês fazem aí que eu faço aqui. Meu amigo, se eu acertar essa conta, eu ganho na lota. 4. Vai me lembrar os tempos de que eu era aluno de graduação e fazia disciplina de estradas. Caso aqui, metros, né? O deslocamento. Opa! Escrevi uma coisa, pensei uma coisa, escrevi outra. 4,87 vezes 10 a menos 3. Alguém chutou aí? Alguém botou aí? Daniel? Deu a mesma coisa, né? Ou a gente errou igual, Daniel, ou a gente acertou. Obrigado aí. Então, esse é o deslocamento no ponto C. Repito, é adaptado, tá? Não considerei os carregamentos laterais, tá? Obviamente, vocês devem estar se perguntando, professor, posso usar F2? Vocês vão perguntar isso agora, né? Professor, posso usar F2? Vamos lá? Vamos criar aqui um novo, né? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou abrir o F2 e jogar a lista para o outro lado. Cadê a lista? Jogar aqui para o outro lado. Eu não vejo vocês agora, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal, aprender um pouquinho mais de F2 hoje. Vamos criar agora essa estrutura igualzinha. É 0. Aí o ponto B é y igual a 4. O ponto C é 3, né? O ponto D é 6. E o outro ponto é 2. Beleza? Vamos ver agora, criar esses pontos.
Por favor, me digam o material aqui como era. Cadê o material? 25 GB. Geralmente vai ser o que está no F2, né? Eu não inventava muito, não. Eu fazia material. Deixa eu chamar aqui de concreto. 25 GB aplicado em todos. Vocês estão enxergando? Agora eu não estou com chat. Vocês não estou vendo vocês. Estou só no. De um lado eu vejo a lista, de um lado eu vejo o F2. Criar aqui as seções, né? O pilar. De 20 por 30, né? 20 por 30. Esse. E criar a viga. Fiz errado. Viga. De 60 por 20. Selecionei os dois. Apliquei. Defini aqui. Vamos criar os apoios. Duplo. E simples. Pronto. Ok, pessoal? Então, para o problema. Para o primeiro problema. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Primeiro problema adaptado, pessoal, é esse aqui, né? Vamos ver ele agora. Vou afastar aqui. Pronto, aqui. Fechou. Agora é tudo. Vou tirar aqui para enxergar vocês, agora que eu estou com saudade. Ninguém falou nada, mas vocês estão aí. Pronto, tá igual, né? É o mesmo carregamento externo. Confere. É a mesma geometria, confere. E agora, qual é a diferença desse para o adaptado? O que é que está faltando, pessoal? Qual é a diferença desse para esse? Recalque. O recalque. Beleza, então vamos aprender recalque. Ó. Você fica nesse mesmo campo aqui de apoios. Aí você vai olhar aqui embaixo, ó, tem a opção de marcar Displays Prescribed Displays. Né? Você marca essa caixinha aqui. Aí ele vai perguntar quanto foi. Ó, só tem fixo a direção Y, você vai perguntar quanto foi o recalque nessa posição. Aí você pega aqui e marca. Nesse caso aqui, ó. Aí você vai aqui, é esse apoio. Você marca o valor do recalque em Y. Foi quanto? No caso, 5 centímetros. Como aqui está dado em milímetro, então é 50. 5 milímetros, 50 milímetros é igual a 5 centímetros. Eu vou jogar aqui, só para vocês verem como é que vai ficar. Ó. Joguei. Ó, ele apontou para onde? Para cima. Aqui que eu falei, ó. À luz do que eu escrevi no texto, mal escrito, como sempre, eu escrevo mal pra caramba, eu só falei que era 5. Então, se você só falar que é 5, a gente entende que é para cima. Na verdade, 5 é para baixo, tá? Com recalque para baixo. Vou mandar jogar de novo, ó. Aí eu joguei agora esse recalque. Então, se você observar agora, diminuir aqui o zoom um pouquinho. É a mesma estrutura, tá? Exato. Ah, professor, mas mudou o desenho aqui. Ele muda, sabe? Quando a gente bota recalques, ele muda o desenho dos apoios. Porque ele diz o seguinte, ó. No apoio vertical é uma reação. No apoio horizontal, perdão. No apoio vertical é uma reação, mas junto com recalque, tá? O que é que vai acontecer nessa estrutura? Ela vai sofrer recalque, tá? Então, se você clicar aqui no esforço normal, vai ser tudo nulo. Deixa eu salvar, né? Mecânica das estruturas 2. F2, aula 5. Diagrama de esforço normal é 0. Diagrama de esforço cortante é 0.
Diagrama de força cortante é zero. Diagrama do refletor também é zero. Tudo é nulo. Por quê? Porque a estrutura isostática é sem carregamento externo. Só tem recalque. Então, a única coisa que vai acontecer na estrutura é recalque. Esse é o recalque dela. É um recalque diferencial. É a torre de Pisa, né? Que está falado lá na aula. Não sei se eu falei na aula gravada do YouTube. Acho que falei. É a torre de Pisa. Recalcou aqui, ela girou. Fez um giro bonitão. Movimento de corpo rígido. Uma rotação de corpo rígido. E aí a conta que eu perguntei para vocês foi calcular quanto esse ponto se desloca. Vamos ver se a gente calculou certo, né? Ele está dizendo aqui que esse ponto se deslocou verticalmente, né? 25 milímetros, né? Vamos ver se foi o que a gente achou, né? Para baixo, né? Vamos ver se foi. Pode ser que não tenha sido. Pronto, 25 milímetros, tá? 2,5 centímetros. Deu certo. Ok, pessoal? Então, esse foi o recalque. Aí você diz, professor, e se tivesse o carregamento aplicado? O que é que vai acontecer? O carregamento vai mudar essa condição. Então, vamos criar os carregamentos agora. Vou criar só o primeiro, aquele de 2, tá? Para a gente não ficar... carga. 2. Vai ser 2. Era 2, né, no problema? É 2. Menos 2. Agora eu vou aplicar essa carga aqui, ó. Aqui. Pá. O que é que vai acontecer? Obviamente vai surgir o diagrama do refletor, né? Que a gente já calculou, esforço cortante, que a gente não calculou, mas teria calculado, e esforço normal. Só que o recalque, o deslocamento é aquele que já está calculado, só que agora vai mudar um pouquinho por causa do carregamento, tá? O carregamento gera um efeito, tá? E você observa que o efeito do carregamento nesse deslocamento, por exemplo, é até menor que o deslocamento provocado pelo recalque. Então, o recalque ele é preponderante, tá? Então, sem o recalque, a estrutura poderia passar, e com o recalque, a estrutura poderia não passar o deslocamento. Vamos agora para o item D, né? Adaptado. Vamos lá. Item D adaptado. É o que eu estou fazendo ali. Só que agora eu vou trocar os apoios, tá? Então vamos lá. Do jeito que a gente estava no F2, aqui na opção dos apoios mesmo, ó, suporte, condição de suporte. Aí você seleciona o apoio. Aí, ó, observe que a gente tem a opção de deixar livre, que é o que está previamente, fixado, que é o que ele estaria agora, eu vou fixar. E a outra opção é esse aqui, ó, spring, que são as molas. Então você marca aqui mola na direção vertical, mola na direção horizontal. E manda aplicar, né? Tem que selecionar para aplicar. Aí ele vai perguntar qual é a constante das molas. Aí você vai colocar aqui, ó. A da direção X era quanto? Vamos olhar. Da direção X é 3.000. 3.000 kN por metro. Está na unidade correta já. E aqui 2.000 kN por metro. Seleciona a criatura e manda aplicar. Aí ele cria essas molinhas aqui, ó. Tá diferente só por causa das unidades. Só mudar para ficar igual, para ficar bonito, né? Pronto, ficou mesmo estilo. 3.000, 2.000. Pessoal, interpretando esse dado, esse 3.000 quer dizer o seguinte, ó, para eu conseguir deslocar 1 metro essa mola, eu tenho que eu tenho que aplicar 3.000 kN. É a força para Dedel. E para deslocar ela verticalmente, eu tenho que aplicar 2.000 para colocar 10 metros. É mola mesmo, é a mesma ideia da mola lá do ensino médio. E vou criar essa outra mola aqui, que é quanto? 1.000 no ponto E, né? 1.000. Mola não tem sinal, tá, pessoal? Ela tem comportamento a gente chama de isométrico, ou seja, para cima ou para baixo, positivo ou negativo, tem a mesma resposta. Existem molas que não são, tá? Mas no modelo que a gente estuda são sempre bonitinhas. A mesma coisa, diagrama se fosse cortante, mas isso tudo a gente já conhece. Eu quero saber qual é o deslocamento desse ponto. Aí você clica aqui nele e vê quanto deu. 4,87. Ó, as coisas melhorando aqui. 4,87.
Eu quase, né? 4,87 negativo, que significa que é para baixo. Tá bom? Salvar aqui. Ia ter salvo os dois, né? Mas não salvei não, me desculpem aí, pessoal. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma observação? Deixa eu salvar aqui. Aproveitar que vocês estão comigo ainda, deixa eu exportar essa lousa, tá? Para ficar salvo também para vocês. Eu vou parar a gravação, tá? Mas eu ainda fico um tempinho com vocês. Se quiserem conversar, fiquem à vontade.